E hoje a palavra que eu tenho para vocês é uma palavra diretiva para a igreja. Você está preparado? Amém? E Deus colocou, fazia muito tempo que eu não pregava uma série de mensagens. E Deus colocou essa série para a gente fluir no mês de setembro. Pneuma, uma série da Real Amor. Amém? Então durante todo o mês de setembro nós vamos estar imersos nessa série, que eu tenho certeza que se você abrir o teu coração, cara, você vai, de todas as formas, o que Deus vai fazer, eu te garanto uma coisa, você vai ser um cristão melhor. Amém? Você vai ser um discípulo melhor. Quem é discípulo de Jesus aí? Levanta a mão. Você vai ser um marido melhor, você vai ser um profissional melhor. Mas tudo depende do quanto você está disposto a abrir o teu coração e falar: Deus, eu quero isso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele não vai fazer nada que você não permita. Você está aqui em nome de Jesus? Amém? O Espírito Santo, ele é tão gentleman, que ele não invade. Ele é aquela pessoa que habita dentro de nós, porque você é templo do Espírito Santo, como diz a Bíblia, amém? Ele habita dentro de você, mas é necessário você dar um passo de obediência para Ele realizar tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E pneuma é uma palavra grega que para a filosofia significa sopro de vento, mas para a teologia, e eu quero me pegar nesse termo, nesse aspecto que a teologia ela determina esse nome pneuma, que é Espírito, que é o Espírito Santo. E durante todo o mês de setembro, nós vamos estar mergulhados para conhecer ainda mais a pessoa do Espírito Santo. Amém? Então estende suas mãos para cá, me abençoa, libera palavras do céu sobre a minha vida, pede para Deus aí me usar, amém? Que eu não fale nenhuma besteira, aleluia. Amém? Libera palavras do céu sobre a minha vida aí, em nome de Jesus. Amém, Deus. Eu recebo, Senhor, a oração do teu povo. Obrigado, Espírito Santo. Sim, Deus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá? Você está preparado? Antes de entrarmos aqui na palavra que Deus colocou no meu coração e que a gente vai introduzir hoje, e eu já quero te dar um desafio, sabe, um conselho. Venha todos os domingos de setembro, amém? Não perca não, de verdade, amém? Como teu pastor, eu falo isso para você, não perca um domingo. Ah, pastor, eu vou assistir online. Não faz isso não. Venha para a igreja. Porque eu não tenho dúvidas, cara, que o que Deus vai fazer conosco a partir desta série será algo sobrenatural. E uma palavra que veio ao meu coração, a Bíblia fala várias vezes, a palavra do Senhor veio. E eu estava orando durante essa semana, e essa palavra veio ao meu coração. E é uma palavra, talvez, para nós, talvez não, eu tenho certeza, que é uma palavra de sacode, que é uma palavra de acorda, que é uma palavra de, ei, o que você está fazendo da sua vida? Que é uma palavra de, vamos realinhar a rota. E a Bíblia diz, coloca para mim aí, Mateus capítulo 17. Quero que todos vocês acompanhem. Quem trouxe Bíblia aí, levanta a Bíblia aí. Amém. Traga a Bíblia para a igreja. Glória a Deus. Mateus capítulo 17. Nós vamos ler até o versículo 5. Diz assim, ó. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Diga, Pedro, Tiago e João. E Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Quem foi transfigurado? Jesus. Amém?
Jesus foi transfigurado na presença dele. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, olha só o que Pedro diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Repete isso comigo, fala: é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, vamos prestar atenção no texto, a Bíblia diz que Pedro está falando com Jesus. Jesus, está tão bom aqui. Só que enquanto Pedro falava, Jesus interrompe. E aí olha só, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Só até aqui. A palavra de Deus veio ao meu coração, e o Espírito Santo começou a falar comigo de uma forma muito poderosa, ao ponto de eu me sentir assim, sendo corrigido por Deus. Você já teve essa experiência de ser corrigido por Deus? De o Espírito Santo falar para você assim: ó, vem cá, você precisa fazer dessa forma. E esse texto ele é tão poderoso, por quê? Porque eles estão tendo uma experiência extraordinária, sim ou não? É uma experiência que nem todos os 12 tiveram, apenas 3 tiveram. Como eu falo para vocês aqui quase todos os domingos, Jesus ele não faz distinção para a salvação. Deus ele não faz distinção para a salvação. Amém? Ele quer salvar todo mundo. Mas para a intimidade Deus faz distinção. Você está aqui? Amém? Nesse episódio aqui do Monte da Transfiguração, Jesus não levou todo mundo. Jesus escolheu apenas 3 para poder ter uma experiência extraordinária. Se você for ler os próximos versículos, você vai ver que o próprio Jesus vira para os 3 e fala assim: olha, vocês não vão contar nada do que vocês viram aqui, até eu ressuscitar. Então aquela experiência era para apenas os 3. Então entenda de uma vez por todas, Deus faz distinção para a intimidade. E o que você quer? Eu fico muitas vezes olhando para isso e falo: meu Deus, eu preciso te buscar mais, eu preciso me entregar mais, porque eu quero ter mais intimidade com Deus. Nas últimas semanas a gente falou sobre isso, sim ou não? Sobre esse lugar de intimidade, sobre você entender de uma vez por todas que você é filho. Você não é um escravo, cara, você é filho de Deus. E aí, eles estão ali. E aí Pedro imagina a cena. Jesus sobe no monte, e a Bíblia diz que de repente, ele começa a se transfigurar. O rosto dele começa a se acender. A Bíblia diz que a roupa dele fica tão branca. Em Lucas ele vai dar um detalhe que Mateus não dá. Ele fala assim, ó, poderia o profissional mais top de lavagem de roupa que não conseguiria deixar a roupa tão branca, como foi aquela cena. E aí de repente eles estão lá e aparece quem? Vocês leram comigo? Quais foram os 2 que apareceram? Moisés e Elias. Imagina essa experiência que eles estão tendo ali. É uma experiência extraordinária, sim ou não? Gente, em nome de Jesus, real amor, é uma experiência extraordinária, sim ou não? É uma experiência muito doida. E aí Pedro, diante daquela experiência, ele fala assim: Senhor, versículo 4, bom é estarmos aqui. Quando já tiver experiência com Deus e você estava ali naquele momento, você fala assim: cara, que isso não acabe.
Sim ou não? Eu lembro do retiro do ano passado, no sábado à noite. Foi difícil a gente acabar o culto do sábado à noite, porque a glória de Deus estava tão poderosa, era tão bom estar ali, que tinha pessoas falando assim: pastor, vamos virar a noite aqui. É o que eles estavam vivendo ali. Era bom o que eles estavam presenciando. E aí, foi nesse texto que o Espírito Santo falou ao meu coração. E eu quero falar para você. Eu preciso que você abra o teu coração para receber o que eu vou falar para você. Talvez o que você está vivendo em Deus está bom. Talvez as experiências que você já teve com Deus, você está se contentando com elas. Tá bom. Tá bom. O que a gente está vivendo aqui na Real Amor tá bom. Sim ou não? É bom vir para cá, para o domingo. É bom. Só que o Espírito Santo falou para mim algo. Eu não quero apenas que os meus filhos vejam algo que está bom. Eu quero derramar algo a mais sobre eles. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual, cara. Eu não sei qual foi a última experiência que você teve com Deus. Talvez você se acomodou. Talvez você está tendo uma atitude como Pedro teve. Senhor, tá bom. E Deus olhando para Pedro e falando assim: não, peraí. É apenas uma experiência que eu estou te dando. Você vai viver coisas maiores ainda. E eu quero profetizar sobre a tua vida, cara. Você vai viver coisas maiores em Deus. Mas você precisa dar um passo hoje. De falar: Deus, eu não quero ficar acomodado. Eu não quero estar num ambiente e achar que está legal, está bom. Talvez tem pessoas aqui que parou no meio do tempo. Por quê? Porque a tua vida está boa. Eu venho uma vez na igreja, no domingo, está legal, está bom. Será que é isso que Deus quer da sua vida? Será que é isso que Deus quer da minha vida? Aí a gente canta: é Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida. Estamos de verdade gastando a nossa vida por Ele? Ou a gente está acomodado? A gente está como Pedro, diante de uma experiência: não, tá bom. Querido, hoje Deus te trouxe aqui para poder te sacudir. Amém? Glória a Deus. Eu orei e falei: Deus, que o povo vá para a igreja hoje. Está enrolado. Veio porque quis. Faz sentido isso que eu estou falando, sim ou não? Amém? Nós não podemos nos acomodar, cara. Você não pode se acomodar com a glória que você viveu. Tem pessoas que estão vivendo com a glória de 10 anos atrás. Ah não, mas 10 anos atrás eu vivi algo extraordinário de Deus. Ô querido, em nome de Jesus, a Bíblia diz que nós temos que viver de glória em glória. Aquilo que você viveu 10 anos atrás, ó, já foi. E é por isso que a Bíblia fala que Deus, Ele não derrama vinho novo em odres velhos. Porque nós somos odre, a gente está acostumado com vinho. Mas Deus está falando conosco hoje: seja um odre novo, porque eu quero derramar um vinho novo. Amém? Essa só foi a palavra profética que Deus colocou no meu coração. Receba isso em nome de Jesus. Então, entrando agora na série Pneuma. Como eu falei, essa palavra é uma palavra de origem grega, que quer dizer Espírito, quer dizer Espírito Santo. E eu quero que você abra a Bíblia lá em João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos, o quanto o receberam, deu-lhes o direito. Algumas versões dizem, deu-lhes o poder de se tornarem o quê?
Vamos, gente, em nome de Jesus. Fala comigo. De se tornar o quê? Ou seja, aos que creem no seu? Não. Eu já quero falar algo para você que talvez te ensinaram e houve um ensinamento errado. Nem todo mundo é filho de Deus. Pesado, né? Vou falar para você de novo. Nem todo mundo é filho de Deus. Existe algo que eu e você, nós precisamos fazer. E eu acredito que a maioria de nós já fizemos isso. É decidirmos crer em Jesus. Amém? Você crê em Jesus? Amém? Então essa é a condição que a Bíblia te dá, ó. Mas a todos o quanto receberam, receberam Jesus. Aí Deus dá esse poder. Deus dá esse direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Pastor, mas e as pessoas que não creem em Jesus? A Bíblia vai falar que essas pessoas são criaturas. São criaturas feitas por Deus. Mas para você se tornar filho, você precisa crer no Filho. Faz sentido? Amém? E eu quero fazer um paralelo, porque são dois textos que falam praticamente a mesma coisa. Mas esse texto aqui de João, do Evangelho de João, essa palavra filho, é uma palavra que no original ela significa teknon, que é uma criança que acabou de nascer. É um recém-nascido. Então quando eu aceito Jesus, quando eu creio em Jesus, eu nasço. Eu acabo de nascer como filho de Deus. É por isso que quando aquele mestre da lei, Nicodemos, ele vai ter um encontro com Jesus, Jesus vira para ele e fala assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque quem é nascido da carne é o quê? Carne. E quem é nascido do Espírito é? Espírito. Se você veio aqui nessa noite e você ainda não nasceu de novo, eu quero te dar uma boa notícia. Hoje é a noite que você vai nascer de novo. Amém? Então esse texto de João, esse filho, significa isso, é uma criança recém-nascida. É uma criança que ainda está num momento de crescimento. Só que muitas vezes, cara, nós nascemos de novo e a gente continua sendo uma criança recém-nascida. A gente não decidiu crescer. É por isso que o apóstolo Paulo, quando tem um entendimento, quando os olhos espirituais do apóstolo Paulo se abrem, ele fala assim: olha, quando eu era criança, eu agia como criança, eu falava como criança. Agora que eu cresci, agora que eu me tornei adulto, eu deixei as coisas de crianças para trás. E hoje nós vivemos uma geração de pessoas que nascem de novo, mas não decidem crescer. Por quê? Porque estão acomodados. Porque estão achando que não, está tudo bem aqui, minha vida está de boa, estou trabalhando, estou recebendo, minha família está tranquila, está tudo bem. Mas, cara, em nome de Jesus, você vai dar passos a partir de hoje para o crescimento que Deus quer te dar. Amém? E em paralelo com esse texto de João capítulo 1, versículo 12, eu quero falar de Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha só, o que a Bíblia diz: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são... Não. Vamos ler junto esse texto? Vamos lá? Vamos lá, no 3, vocês leem enquanto eu bebo água. Beleza? 1, 2, 3, vai lá. Você está
entendendo? Então, diferente do texto de João, que a Bíblia diz que todos aqueles que creem em Jesus se tornam, Deus dá o direito de se tornar filho de Deus. Ali aquele filho, eu acabei de falar para você, é um bebê que acabou de nascer. Esse texto de Romanos 8,14, a palavra aqui para filhos já é diferente. Já não é teknon, a palavra aqui para filhos é huos ou huios, que significa filho maduro, que significa filho experimentado. É por isso que a Bíblia vai falar, porquanto todos os que são guiados, existe uma diferença. Existe uma diferença entre você ter o Espírito Santo dentro de você, e existe uma diferença entre você ser guiado por esse Espírito. E aí a Bíblia diz que esses que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. É poderoso ou não, irmãos? E muitos de nós estamos levando a vida de qualquer jeito, sem ter esse entendimento, cara, que hoje nós somos casa de Deus, amém? O Espírito Santo hoje habita dentro de você, mas esse Espírito que está habitando, ele está te guiando? Porque como eu falei no início, o Espírito Santo não vai invadi-lo, ele vai te convencer, mas para ele te convencer, você tem que dar um passo de obediência. Não adianta o Espírito Santo estar falando, e a gente não está ouvindo, e a gente não está obedecendo. E aí a gente arrota para os quatro cantos, e a gente fala, eu sou filho de Deus, mas a Bíblia está falando que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E quando você é guiado pelo Espírito, cara, o Espírito Santo, ele te toma. Ele começa a te moldar. É por isso que muitos cristãos não dão passos de crescimento, de amadurecimento, porque ele tem um ego tão inflamado que ele não quer mudar. É por isso que o apóstolo Paulo, quando tem um encontro com esse Espírito, é tão impactante aquilo que ele começa a viver, que ele fala assim, já não sou eu mais quem vivo, mas é esse Espírito que agora habita em mim, que é dono da minha vida. E aí você vai perceber que na história do apóstolo, ele era literalmente guiado pelo Espírito Santo. Tem um episódio de Atos dos Apóstolos, que está Paulo e os missionários, eles estão indo para uma viagem missionária. Eles estavam indo pregar. Eles estavam indo fazer o quê? Pregar. Só que a Bíblia diz que o Espírito falou ao coração deles para que eles não fossem pregar naquela região. Olha que coisa poderosa. Cara, eles estavam indo pecar? Não, eles estavam indo pregar. Eles estavam indo fazer uma missão. Sabe o que eu aprendo com isso? É que nós precisamos ser filhos de Deus com tanto temor e discernimento dos passos que Deus quer nos direcionar, que independente de algo que a gente faça de bom, nós precisamos saber se aquilo é de Deus ou não. Você está aqui em nome de Jesus? Eu estou falando sobre esse Espírito, cara, que tem me fortalecido de uma forma tão extraordinária, que é assustador para algumas pessoas. Algumas pessoas me mandaram mensagem falando assim, pastor, não é possível que você está forte desse jeito diante da perda que você teve. Aí eu falei assim, é porque o Espírito está me consolando todos os dias. É porque o Espírito Santo tem falado ao meu coração. É porque o dia que eu dobrei meu joelho e falei, Deus, o Senhor vai ter que falar comigo, porque eu não estou entendendo nada.
E aí o Espírito Santo falou para mim: filho, para algumas pessoas a carreira é curta. E a carreira da sua mãe foi curta, ela completou a carreira. Como não amar um espírito desse? Como não buscar intimidade? Porque a carne, cara, a carne vai doer, a carne chora, a carne, sabe? Só que o Espírito fortalece. O Espírito nos dá esperança. O Espírito é aquele que fala ao nosso coração: é apenas uma passagem, vocês vivem aqui, é apenas uma passagem, você vai ter toda a eternidade para viver com sua mãe. Você está aqui? Amém? E é esse Espírito que faz a gente crer, sabe, que faz a gente avançar, que faz a gente, mesmo diante da dor, sabe, subir aqui e pregar para vocês todo domingo. Só o Espírito Santo para fazer isso. Por isso que o Senhor, não tenho dúvida, que colocou isso ao meu coração. Por quê? Porque você vai sair dessa série de mensagens com muito mais intimidade com esse Espírito. Você pode dar um amém por isso? Mas se prepara também para poder ser transformado por esse Espírito. Amém? Você vai estar disposto a dar esse passo? Ou você vai continuar como Pedro: está tudo bem, Senhor, minha vida espiritual está massa, está tudo bem, as experiências que eu já tive, está tudo legal. Ou você vai dar passos? Então, em Romanos 8,14, essa palavra filhos significa filho maduro, filho experimentado. Você só pode ser guiado, presta atenção nisso. Você só pode ser guiado por esse Espírito se você nascer de novo. Amém? Se você não nascer de novo, é impossível. É impossível. Então eu quero profetizar sobre a tua vida. Antes de acabar o mês de setembro, você vai ter uma experiência tão pesada com o Espírito Santo, que a sua vida vai ser revolucionada. A sua vida espiritual vai ir para um outro lugar. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Tem pessoas aqui no nosso meio que vai voltar a pregar. Tem pessoas que vai voltar a cantar. Se acomodou. Tá bom. Estou congregando, ó. Estou batendo meu ponto lá todo domingo. Tá massa. Só que Deus não te chamou para bater ponto, querido. Deus confiou uma missão nas suas mãos. E aí a gente acha que não, tá tudo bem. E para a gente caminhar aqui, uma das perguntas que eu mais recebo quando eu estou discipulando, que muitas vezes a gente fala, né? Poxa, Deus falou comigo. Aí a pergunta que eu mais recebo é: pastor, como é isso? Como que Deus fala? Né? Que como assim? Você ouviu? Como é que é isso? Deus falar. E aí eu separei alguns pontos aqui daquilo que eu tenho um entendimento de como que Deus fala. Você quer receber em nome de Jesus? Como esse Espírito fala com um ser humano pecador como eu, como você? Primeira coisa, através da palavra dele. Você está aqui? Quando você lê a Bíblia, e você precisa ler a Bíblia, amém? Tira a poeira da sua Bíblia. Que esse mês de setembro seja um mês de você se aprofundar nas Escrituras, amém? Seja um mês de você voltar a ler esse livro. E aí quando você lê esse livro, você vai perceber que algumas coisas está escrito. E se está escrito é porque Deus está falando. Porque Deus fala por meio da sua palavra. Então tem coisas que eu leio que eu não preciso ir no vizinho lá onde tem uma pessoa que profetiza para Deus falar. Deus já falou. Você está aqui em nome de Jesus?
Tem coisas que as pessoas falam assim, ah não pastor, se Deus falar eu paro de pecar. Mas você leu, você já está escrito. Deus já falou. Você está entendendo, sim ou não? Então uma das primeiras coisas, e para mim a principal, de como que Deus fala, por meio da palavra. Quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Amém? Não terceirize. A gente terceiriza. Ah não, eu vou lá no culto porque eu quero ouvir Deus falar. A Bíblia fala, tranca a porta do seu quarto. Aquele que te vê em secreto. Você está aqui em nome de Jesus? Só que quantos estão dispostos a ouvir a voz de Deus de verdade? Porque quando eu parei de beber, não foi porque um pastor falou para eu parar de beber. Foi porque esse Espírito falou ao meu coração. E aí eu li a Bíblia. Aí eu li lá, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo. Deus falou. E aí quando Deus fala, acabou. Você tem duas opções. Ou obedecer, ou continuar tendo a vida que você decidiu ter. E Deus vai interferir na sua escolha? Não vai, querido. Deus não vai interferir. Deus, Ele respeita as nossas decisões. Só que hoje, nesse primeiro dia dessa série, Deus já está apertando os nossos parafusos. Amém? Deus está apertando os parafusos. Agora tem gente que vai continuar com o coração endurecido. E está tudo bem. Agora, a responsabilidade que Deus me deu de transmitir o que Ele quer dizer para a igreja é minha. O que você vai fazer com essa palavra, aí é você e Deus. Então, como que eu ouço o Espírito? Primeira coisa, por meio do quê? Da palavra. Outra coisa, coloca para mim aí Atos capítulo 9, versículo 4. Esse texto eu até citei anteriormente, olha só. Atos 9, capítulo 4. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saul, Saul, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Como que eu ouço o Espírito falar? Com uma voz audível. Pastor, Deus fala de uma voz com voz audível? Fala. Com Saulo foi assim, ó. Saulo caiu e a voz do Senhor veio para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? O texto que nós lemos aqui, que foi base para essa introdução, Pedro ouviu: esse é meu filho, a quem me comprazo. Deus fala de uma forma audível. Amém? Pastor, quantas vezes você ouviu Deus falar de uma forma audível? Uma vez. Uma vez. Que foi a primeira experiência que eu tive com Ele. Que eu já contei aqui para vocês, vocês estão cansados de ouvir isso. Eu tinha tomado uns goró, mas tem algumas pessoas que entraram na igreja recentemente, talvez não conhecem essa história. Eu tinha acabado de terminar um churrasco com os amigos, eu tinha bebido. E na época, eu bebi um tiquinho. E eu estou dirigindo, indo para casa dos meus pais. E aí eu estava ouvindo um samba. E aí eu estava sozinho no carro e eu ouço Efésios 5,18. Aí eu olhei para o lado assim e falei assim, oxi. Aí continuei ouvindo meu samba lá e falando, eu acho que eu bebi demais hoje. E aí, na metade da estrutural novamente, Efésios 5,18. Eu ouvi a voz de Deus audível. E quando eu cheguei lá em casa, o Espírito, hoje eu tenho um discernimento espiritual para saber, mas na época, eu só fui conduzido. O Espírito Santo me levou lá para o quarto da minha mãe, onde tinha a Bíblia aberta, uma Bíblia católica, estava aberta lá, e eu fui para o índice. Eu nem sabia o que era Efésios, querido. Eu nunca tinha lido a Bíblia. E quando eu vi lá Efésios, meu corpo começou a tremer. E aí quando eu li
5:18, e eu tinha aprendido, né, que eu venho de uma tradição católica, e eu tinha aprendido na catequese que os números grandes eram os capítulos, os números pequenos eram os versículos. E aí eu falei, 5:18 deve ser capítulo 5, versículo 18. E aí estava escrito lá: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, qual é uma forma de Deus falar também? Ele fala de uma forma audível. Amém? Eu quero profetizar isso na sua vida. Você vai ter essa experiência. Quantos querem ter essa experiência? De Deus falar de uma forma audível. Eu falo, Deus fala de novo comigo. Já se passaram quase 18 anos. Nunca mais Deus, o Senhor falou comigo de uma forma audível, fala de novo. Então, como esse Espírito fala? Primeiro, por meio da palavra. Segundo, com a voz audível. Terceiro, por meio de sonhos ou visões. Deus fala. Amém? Por meio de sonhos, por meio de visões. Pastor, fundamenta isso biblicamente. Lembra de José? A Bíblia diz que Deus deu para ele um sonho. E é muito interessante o texto bíblico lá de Gênesis, que a Bíblia fala assim: Deus fez José sonhar um sonho. Ué, mas lógico, né? Deus fez José sonhar um sonho. Só sonha, né? É muito lógico isso. E eu lendo as Escrituras, o Espírito Santo falou algo muito forte ao meu coração. Ele falou assim: porque existem sonhos que só são essa trava-língua, né? Existem sonhos que só são sonhos. Mas existem sonhos que são sonhos de Deus para a tua vida. E Deus dá sonhos. Deus fala através de sonho. Deus fala através de visão. Lembra de Pedro? Quando a Bíblia fala que ele está no terraço, aí ele meio que dá uma adormecida, ele tem uma visão de um lençol descendo do céu com carnes. Lembra disso? Deus deu uma visão para Pedro. Então, pastor, como que eu faço para esse Espírito falar comigo? Primeiro, por meio da palavra. Segundo, com uma voz audível. Terceiro, por meio de sonhos ou visões. Quarto, sabe como é que o Espírito Santo fala ao teu coração? Por impedimentos físicos. Como assim? Você está muitas vezes querendo alguma coisa. Não sei se você já teve esse tipo de experiência. Eu já tive. Eu tenho um sonho ainda de ir nos Estados Unidos. E aí, teve uma época que eu falei, cara, eu vou fazer tudo, né? Aí fiz tudo certinho. Contratei até uma empresa, uma consultoria, para poder preencher todo o formulário da forma que deveria ser. Paguei mais caro. Nem paguei, glória a Deus, né? Deus abençoou uma pessoa que pagou isso para mim. Amém? Recebe, você vai receber presentes em nome de Jesus também. E aí, consultoria, Wagner, tudo certinho. Aí eu fui lá no dia do visto. Quem já teve essa experiência sabe como é que é. É terrível o negócio lá. Você passa, parece uma fortaleza, né? Aí eu chego diante lá no guichê. Aí o cara lá da embaixada me faz 3 perguntas. Eu respondo para ele. Aí ele só me entrega um papelzinho e falou assim: seu visto foi negado. Próximo. E aí eu falei: ué, Deus, mas eu ia para uma conferência. Eu ia buscar crescimento espiritual. Eu queria ter uma experiência. Eu não ia para Disney. Eu ia para uma conferência profética nos Estados Unidos. Só que aí eu entendi que Deus muitas vezes Ele fala conosco, dando para nós impedimentos físicos. E muitas vezes a gente não entende isso. Mas a partir de hoje você vai começar a ter uma noção de como que Deus age na sua vida. Tem coisas que Deus não permite. E isso é porque Ele não te ama, é porque Ele cuida de você, Ele te ama. Amém? Hoje eu entendi, não era o tempo de Deus para a minha vida. E a Bíblia fala que o tempo de Deus, ele é perfeito. Amém?
Já teve uma experiência, você está indo para um lugar, seu pneu furar? Você pode ser, sei lá, não crer nisso, mas eu creio que até quando o pneu fura, Deus está no controle de todas as coisas. E se não foi para eu chegar naquele horário, é porque teve um impedimento, Deus cuidando de mim. Então a partir de hoje, quando acontecer algo na sua vida, que você tiver um impedimento físico, começa a dar glória a Deus. Porque a Bíblia diz que em tudo, em algumas coisas, em algumas situações, não, em tudo dê graças a Deus. Amém? Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Pode ser a maior perda da sua vida, dê graças a Deus. Ele sabe de todas as coisas. Nós humanos, a gente não sabe de nada. Então como que o Espírito fala? Por meio da palavra, com voz audível, por meio de sonhos ou visões, por impedimentos físicos. Tem pessoas que são demitidas do emprego e se desesperam. É um propósito de Deus, a demissão. Pastor, como assim? Ou a gente crê na soberania de Deus, que Ele está no controle de tudo, ou a gente rasga a Bíblia. Amém? Então quando acontecer algum impedimento físico na sua vida, fala para Deus, Deus, fala comigo, me ensina. Eu lembro de uma época ministerial da minha vida, da minha história. Eu trabalhava numa multinacional. E aí eu estava no melhor momento profissional da minha vida. E no melhor momento na empresa também. Aí o gerente de tecnologia pede demissão. Surge uma vaga. E aí a própria equipe que eu trabalhava sugeriram o meu nome para a vaga. E aí eu falei assim, poxa, glória a Deus, né? Fiquei feliz. Na semana seguinte, o que acontece? Ao invés da promoção veio o quê? A demissão. Como assim? Eu fui demitido. Eu era um dos melhores profissionais da equipe. A equipe me sugeriu para a diretoria da empresa, para ser o gerente. Como me demitem? Eu entrei em paranoia na época. Porque eu falei assim, Deus, eu não estou entendendo nada. Só que foi na mesma época, né, amor? Que eu tive uma experiência que Deus falou para mim assim, a partir de hoje eu estou rasgando todos os teus diplomas e estou te chamando para o ministério. Foi na mesma época. E aí depois eu entendi o cuidado de Deus. Eu tive uma conversa com uma pessoa extremamente influente dessa empresa. E aí ele me mostrou os contratos que eram feitos. Que era uma negociação entre um diretor e esse gerente de tecnologia para poder desviar dinheiro da empresa. Então eles não poderiam colocar qualquer pessoa nessa função. E esse diretor sabia que se eu assumisse a função, eu não ia concordar. Então, o que é mais fácil? Elimina o Bruno. E aí quando eu tive esse almoço com esse cara, eu entendi o cuidado de Deus. E aí eu falei, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me livrou. Amém? Você está aqui em nome de Jesus? Então se acontecer algum impedimento físico, começa a dar glória a Deus a partir de hoje. Como que o Espírito fala? Eu já estou finalizando. Por meio da palavra, obrigado. Segundo, voz audível. Terceiro, por meio de sonhos e visões. Quarto, por impedimentos físicos. Quinto, por meio de pessoas. Amém? Deus continua usando pessoas para falar com você. Hoje Deus está me usando aqui para poder falar contigo, amém? Deus continua. Só que você, como um discípulo dele, como um cristão, você não pode terceirizar a voz dele. Deus, ele pode usar uma pessoa, mas ele não fala com você só por meio de alguém. E aí tem pessoas que têm a sua vida espiritual paralisada
Porque fica atrás de profecia o tempo todo. Fica de igreja em igreja. Ah não, tem pessoas que são perseguidores de pregadores. Ah não, eu vou lá porque o fulano de tal fala e Deus fala comigo. Tem gente vendo live pela manhãzinha de profetas. Tomara que ninguém aqui da Real Amor seja assim. Senão eu vou te matar. Se eu descobrir que você está indo nessas lives aí 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Ah não, Deus está falando. Vai para o seu quarto, cria vergonha na tua cara. Vai ler a Bíblia. Amém? E para a gente finalizar, para ser bem didático mesmo, que eu quero que você saia com isso, nessa primeira mensagem dessa série. Como que o Espírito Santo fala com a gente? Primeiro, palavra. Segundo, voz audível. Terceiro, por meio de sonhos ou visões. Quarto, por impedimentos físicos. Quinto, por meio de pessoas. E por último, poderia falar muitas coisas, mas eu só separei esses 6. Por último, na nossa consciência. Diga, consciência. Coloca para mim João 8:9, por favor. João capítulo 8, versículo 9. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas... Vamos lá, gente, em nome de Jesus. Por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Esse episódio aqui é daquela mulher que foi pega em adultério. Amém? Aí aquela mulher é jogada aos pés de Jesus. E aí Jesus libera uma palavra, você conhece a história. Ele fala assim, aquele que não tem pecado, atire uma pedra nela. E aí a Bíblia diz que... Você pulou, né? Isso. Aí a Bíblia diz, então aqueles que ouviram isso, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então aquelas pessoas que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências. Como que o Espírito fala? Por meio da nossa consciência também. Amém? Quem aqui já brigou com a esposa e quando terminou de brigar, você fala, putz, o que eu fiz? Deus fala. Deus traz para a sua consciência. Aí você volta lá com o rabinho entre as pernas, né? Amor, me perdoa. É ou não é? Você é convencido na sua consciência. Quantos aqui já cometeram pecados, que você acaba de cometer o pecado, puf, Espírito Santo falando, na consciência. Porque a Bíblia diz que só Ele, presta atenção aqui em nome de Jesus, só Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Você não tem poder para simplesmente falar, não, é porque eu tenho uma consciência boa. Não, querido, é o Espírito Santo que está agindo na sua consciência. Amém? Porque a nossa carne é mal. A gente quer matar. A gente quer trair. Entendeu? O que habita aqui na carne é isso. A gente é ruim. É o ser adâmico. É o ser caído que habita dentro de nós. Agora, como que esse ser caído, ele consegue ser um homem ou uma mulher melhor? Quando ele é guiado pelo Espírito Santo. Nas últimas 2 semanas, os 2 domingos anteriores, eu falei sobre nós sermos filhos de Deus. Se você não esteve aqui presente, se você não acompanhou online, assista. Baixa o nosso aplicativo, pega lá as mensagens. No nosso aplicativo tem forma de podcast. Coloca quando você estiver indo para o trabalho, vai ouvindo. Vai no nosso canal do YouTube. Pega lá, para você ter um entendimento ainda maior do que é ser filho de Deus. E hoje nós tivemos esse entendimento, cara, que os filhos, eles são guiados pelo Espírito Santo. E esses filhos são filhos maduros. E para a gente orar,
Eu quero que você hoje dê um passo na sua consciência mesmo. Como Deus falou comigo. E eu falei, Deus, eu estou acomodado com a glória. Me perdoe. Eu estou acomodado com a experiência que a gente está tendo. Me perdoa, Jesus. E hoje, Deus quer fazer, Ele já está fazendo isso com você. Como você vai sair daqui hoje? Da mesma forma? Ou falando, Deus, me perdoa, eu estou acomodado espiritualmente. Eu sou o primeiro, querido. Eu sou o primeiro a falar, Deus, me perdoa, porque eu me acomodei. A Real Amor já está uma bênção. Eu me acomodei, Jesus. Sua vida espiritual como está? Hoje é dia de você dar um passo em direção ao propósito que Deus tem para você. Posso falar algo para você? É como se eu estivesse aqui individualmente. Eu vou usar meu pai. Pai, existem pessoas que só vão vir para Jesus por conta da sua vida. E aí eu vou falar olhando para cada um de vocês. Existe uma missão. Você não tem a influência que você tem à toa. Você não tem o dom que Deus te deu à toa. Está na hora de você começar a viver o propósito dele. E o propósito dele não é vir para a igreja todo domingo. O propósito dele é ser um pequeno Cristo nesta geração. É ser uma cópia dele nesta geração. Qual foi a última pessoa que você falou de Jesus para ela? Quais são as pessoas que você pode olhar e falar assim, essa veio para Jesus por conta da minha vida? Quando a Bíblia fala aí de fazer discípulos de todas as nações, ela não está falando para o pastor Bruno, ela está falando para cada cristão. E quando eu me arrependi, falei, Deus, eu me arrependo, sabe por quê? É porque eu, como teu pastor, talvez eu não estou te dando ferramentas para você exercer o chamado que Deus deu para a tua vida. Hoje eu falei com o Regis e com a Gisele. Talvez você está na igreja há bastante tempo, até hoje você não está envolvido em nada. Hoje nós vamos abrir inscrição para ser um voluntário aqui na Real Amor. Para começar a ser treinado. Para sair da zona de conforto. Então hoje, lá atrás, né, Gisele? Lá no balcão. Ali na lojinha, que eu sei que vai ter venda lá no café. Ali na lojinha você vai procurar o Regis ou a Gisele. Falar, Regis, eu quero começar. Sabe, gente, é dar passos. Como vai ser? Nem eu sei. É como as pessoas quando chegavam aqui na Real Amor, Ricardo. Pastor Bruno, como é que é aqui? Eu falei, não sei, Deus ainda não falou não. Só cola aí. Vamos caminhar. Vamos servir a Jesus e ser feliz. Vamos lutar para viver um evangelho puro e simples, sem religiosidade, sem besteira que o homem inventou. E vamos servir a Jesus juntos. Só que hoje, Deus está falando com pessoas aqui. Você sabe que eu entreguei algo para você, ministerialmente. E está na hora de você ter um novo posicionamento. Amém?